Vamos lá, pessoal. Ontem eu tava vendo vários vídeos a respeito do jogo Brasil e Argentina, a repercussão, e vários tweets também me chamou a atenção de várias pessoas incomodadas com o fato de estar torcendo pela Argentina mesmo após a Copa do Mundo. Porque na Copa do Mundo utilizavam o pretexto de torcer para a Argentina por causa do Messi. O processo de messinização a gente até entende, mas a gente não consegue entender de onde que vem essa paixão de vários brasileiros agora estarem torcendo para a Argentina, sua maior rival. Então a gente vai tentar descobrir de onde que surgiu essa paixão recente, mas antes de explicar por que surgiu essa paixão recente, a gente vai explicar como que surgiu a tensão entre os dois países, principalmente no aspecto futebolístico, beleza? Então antes disso eu gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal, que ajuda muito a gente, e curta o vídeo também, beleza? Beleza. Brasil e Argentina, quando a gente fala de uma rivalidade, hoje a gente não vê uma rivalidade tão política assim. A gente só vê uma rivalidade no futebol mesmo. Agora, como é que surgiu de fato uma rivalidade entre os dois países? A gente precisa sim falar do aspecto político. Por quê? Brasil colonizado por Portugal e a Argentina colonizada pela Espanha. Só que antes do descobrimento dos dois países, Espanha e Portugal já eram duas potências na Europa. Então, quando você tem ali o período do Renascimento, que é a partir da abertura dos portos, ali nos anos 1400 e pouco, o período do Renascimento que ele vem pós-Idade Média, que você tem as grandes navegações, né? Você tem o descobrimento de vários países. Você tem uma coisa muito bem estabelecida. Portugal e Espanha são as duas maiores potências no momento. E elas eram potências tão grandes que eles se deram o direito de dividir boas partes das terras do mundo. E essas terras foram tratadas como o Tratado de Tordesilhas. Então, tudo que você pega ali o mapa do Brasil, você divide ali no meio, você vai ver que à direita estão terras de Portugal e à esquerda terras da Espanha. Por quê? Porque eles denominaram assim, eles eram as duas potências. Claro, ao longo do tempo eles vão perdendo força e vão dando lugar para a Inglaterra, um pouco mais para a França, etc. Mas naquele momento eles eram. Então você tem Portugal descobrindo o Brasil, a Espanha descobrindo ali a outra parte, onde pega a Argentina, Chile, Bolívia, Equador, etc. E você tem os processos de colonizações acontecendo. Ao longo do tempo, você vê que eles têm culturas muito próprias, porém ao longo do. Como você vê o surgimento de outras potências, como por exemplo a Inglaterra se consolidando, etc., você vê que essas duas potências elas vão perdendo força, ao ponto de depois ter rolado a União Ibérica, etc. Mas avançando um pouco mais no tempo, quando você já tem as duas economias como colônias solidificadas, principalmente indo ali para o período imperial, você já vê que já tem tensões rolando nos países. Como por exemplo, você teve a Guerra do Rio do Prata. Porque o Rio do Prata, que ele fica ali no sul do Uruguai, entre a Argentina e o Uruguai, é um rio muito importante para poder escoar para a economia. Porque, obviamente, claro, não existia avião. Então, como você tinha navios transportando de lá para cá, você precisava de fáceis acessos para poder entrar em terras e poder exportar para poder ajudar a economia. E o Rio do Prata, como ele interliga os três países, é extremamente importante ali aquela região. Então, você teve uma guerra do Rio do Prata, você teve mais para frente, por exemplo, a Guerra da Cisplatina. Tudo isso envolvendo Brasil e Argentina. A Guerra da Cisplatina ficou muito conhecida como a Guerra do Uruguai. Então, a independência do Uruguai, ela se dá muito por aí, tá? Era a região da Cisplatina, que já foi do Brasil, já foi independente, etc. E aí você teve até um período de calmaria, entre aspas, entre essa tensão, porque teve a Guerra do Paraguai, onde os dois países tiveram que lutar juntos contra o Paraguai, etc e tal. E aí, ao longo do tempo, você vê que o Dom Pedro, na época já do Brasil Império, ele já começou a colocar medidas de proteção contra uma possível influência da América Espanhola que já estava vindo ali com Simão Bolívar. Que o Simão Bolívar é um cara muito famoso por ser o grande libertador da América. Por isso que ele dá origem à palavra bolivarianismo, que são as influências e ideias de Simão Bolívar, como o cara que libertou a América Espanhola da Espanha, do Reino da Espanha. Então tornou os países livres. E não por acaso, Simão Bolívar foi o grande cara a inspirar a competição chamada Libertadores da América. Vem daí. O cara que libertou a América Espanhola deu origem a Libertadores da América como influência de nome. E beleza. Ok, depois quando se estabelecem repúblicas, as tensões elas vão diminuindo, beleza. Essa tensão política. Mas por que a gente precisa explicar disso? Por quê? Porque já tendo uma tensão política, ela se reflete um pouquinho no futebol. E se refletindo no futebol, aonde que começa de fato a rivalidade?
Você tem um Brasil em 70 tricampeão e dominando o futebol sul-americano. O Santos de Pelé já era uma grande potência ali nos anos 60. E você não diria que o futebol argentino era tão forte assim nos anos 60. Apesar do Boca Juniors, por exemplo, chegando em final de Libertadores e perdendo pro Santos. Mas o grande rival do Santos, na América do Sul como um todo, era o Peñarol. O Peñarol ele tinha mais força. Então, depois do Brasil se solidificar como uma seleção tricampeã, a melhor do mundo, cara, você tem o Pelé como o maior de todos, você tem uma referência. Só que, a partir do final dos anos 70, surge um cara que automaticamente o argentino já coloca ele como um patamar muito acima dos outros que pode rivalizar. Um cara chamado Diego Armando Maradona. Então o Maradona, ele surge muito forte ali nos anos 70, ele vai até que razoável na Copa de 82, eliminado pelo Brasil, e na Copa de 86 ele ganhando, sendo o ápice da atuação dele, La Mano de Dios, etc e tal. Então essa tensão Brasil-Argentina, que já existia um pouco, muito por conta de política, já existia de certa forma no futebol, mas até aquele momento o Uruguai era o maior adversário do Brasil, não só por causa do Santos, do Pelé e do Peñarol, mas também por causa do Maracanaço de 1950, que o Uruguai ele acaba, né, fazendo aquela noite, aquela tarde terrível pro goleiro Barbosa, ganhando do Brasil. O Uruguai era visto como o maior adversário do Brasil naquele momento, tá? E aí, depois disso, depois da solidificação do Maradona, você tem a Argentina como, de fato, a maior rival. Então começa a se criar rincha. Pelé e Maradona não são contemporâneos jogando juntos, tá bom? De fato, por muito tempo. Pelé se encerra após, um pouco mais depois da Copa de 70. Maradona ainda era uma promessa e ele só consegue alçar de vez na década seguinte. Mas aí o argentino começa a criar aquela mística. Poxa, nós temos um cara que é tão bom quanto. É o maior de todos. E aí o argentino começa a gritar que é o maior de todos. Beleza? E a partir daí você tem a rivalidade. Olha, Pelé é melhor, Maradona é melhor, meu time é melhor, etc. Aí vem a Copa de 90 com a eliminação sobre o Caníndia. A Copa de 82 do Brasil que elimina a Argentina, etc. Vai se criando aí a partir dessa mística. Beleza? Agora, por que que tem muita gente, apesar dessa rivalidade, gostar hoje da Argentina? E aí você tem uma coisa, você precisa separar em dois aqui. Você precisa separar o público comum e você precisa separar uma classe intelectual, artística, tá bom? Que detém a narrativa dos livros, da literatura, ditando como você deve pensar. O que é que eu quero dizer com isso? A partir ali do período de 50, 60, vocês vê surgir muito forte, mas muito forte mesmo na América como um todo, o processo de entendimento das ideias vindas da União Soviética. Então você tem o marxismo se espalhando muito forte ali. E o marxismo se espalhando muito forte, você tem figuras surgindo como implementação de ideias socialistas. Então quando você tem ideias que estão indo para o mesmo lugar, você começa a entender isso. Tanto que mais para frente é criado, por exemplo, o Folha de São Paulo, etc. Então essa elite intelectual, ela se apodera disso e entende que, olha, é muito bom. A gente pode conversar com essas pessoas aqui porque elas pensam da mesma forma. E se a gente se unir aqui de uma forma intelectual, a gente pode acabar influenciando estudantes de universidade, por exemplo. E aí você vê com que essa classe é completa de professores, acadêmicos, filósofos, essas pessoas hoje que você conhece vendo na mídia, nos canais do YouTube, etc e tal. Então você tem uma corrente política igual de pensamento, por quê? Porque era da época, tanto que depois surge uma tensão, e aí é feita a ditadura na América Latina como um todo, ditadura no Brasil, ditadura na Argentina, etc. Contra um expansionismo de corrente socialista. Ok. O que acontece com o povo de hoje, do torcedor, que a gente já explicou da parte acadêmica, agora a gente já explicou da parte do torcedor, é o seguinte. A queda técnica da seleção brasileira. Por quê? Quem viu as Copas de 94, 98 e 2002 está completamente acostumado em ver o Brasil chegar na final sempre.
da Copa. E isso acaba acostumando as pessoas a acharem que a Copa do Mundo é um torneio de verão, onde o Brasil ele vai entrar e no mínimo ele vai chegar na final e ele tem que ganhar. Quando o Brasil começa a sofrer um processo de decadência técnica, que é pós-Copa de 2006, porque até 2006 a gente tinha uma seleção galáctica, você vê essa perda de identificação de várias partes do torcedor. E com isso, nessa mesma época, surge o crescimento das redes sociais. Então você tem o crescimento das redes sociais ali, por exemplo, com o Orkut, com o MSN, e a popularização da TV a cabo, porque naquele momento, TV a cabo era coisa de quem podia realmente pagar, junto com internet, junto, por exemplo, com videogame, tá bom? Então você tem três fatores ali. Você tem a popularidade da internet e se tornando mais acessível, as pessoas passaram a ter mais computador, mas não só em casa, mas por exemplo em The Lan House. Com a banda larga chegando, isso ajudou demais também. Você tem a TV a cabo chegando em mais lugares, tá bom? E as TVs abertas também comprando campeonatos europeus. E, como por exemplo, a Premier League chegando na Rede TV, o campeonato italiano chegando na Band, etc. E também você tem um jogo específico chamado Win Eleven, que era o PES, Pro Evolution Soccer. Então, as crianças daquela época, começando a jogar com clubes europeus, ela tem mais contato com outras nacionalidades, que antes se só via na TV, como por exemplo a Holanda 74, agora você pode jogar. Você pode jogar com o Brasil de 2006, você pode jogar com a Argentina de 2005, e o que isso tem a ver? Tem a ver com o seguinte: com mais transmissões dos campeonatos europeus aqui, com maior nível técnico sendo distribuído para as pessoas poderem ver, ainda mais com o maior campeonato do mundo, que é a UEFA Champions League, você tem o surgimento de grandes expoentes ali, que eram grandes promessas e conseguiram se solidificar, como Messi e Cristiano Ronaldo. E se tratando da Argentina em si, que é o tema desse vídeo, Messi começou a destoar junto com Cristiano Ronaldo. Então, quando você vê muitas pessoas assistindo em ESPN, assistindo esporte interativo na época, que é a atual TNT Sport, e jogando o Pro Evolution Soccer e também o FIFA surgindo depois, você tem uma absorção de um ídolo. Apesar dele não ser da sua nacionalidade, então você não assiste só ele na TV, você joga e você começa a achar esse cara ao máximo. Você começa a assistir todos os jogos dele, ele tá destruindo, ele tá ganhando o prêmio de melhor do mundo, e você está vendo isso. Coisa que antes era difícil. Então você tem uma popularização e você tem uma expansão de canais de mídia e de jogos também, fazendo com que você consiga não só olhar, mas você precisa controlar esse cara. E você, olhando Messi jogando, sempre e sempre você cria a forma de um ídolo. E também se une com o que eu disse anteriormente, a queda decadente da seleção brasileira, que não consegue ter identificação, que não joga mais dentro do país e que não consegue chegar mal a uma semifinal de Copa do Mundo e tá tomando vexame todos esses anos. E aí você faz com que o torcedor da nova geração seja raptado por uma cultura externa, vinda muito dos jogos, vindo da televisão. E fazendo com que aquela pessoa ela crie o seu ídolo em si, como aconteceu com o Lionel Messi. Então a gente pode juntar tudo isso para poder entender o seguinte: o brasileiro ele está torcendo muito mais para a Argentina porque ele não está se sentindo muito identificado com o seu país, e isso por motivos políticos, históricos, como eu abordei aqui, e também por um outro ponto, por causa de Lionel Messi. Então, eu tive que dar toda essa explicação porque não tem como desconectar uma coisa da outra. É tanto por motivo de Messi, é por motivo político, por motivo histórico. Beleza? De não identificação com o país. E você se identificar através do futebol, um jogador que está destoando todo esse tempo. Se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui pelo menos, eu sei que o vídeo é longo, mas deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Quero saber sua opinião aí, beleza? E tamo junto e até a próxima. Valeu!